Olá, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Samuel e esse é o Átila. Nós somos estudantes acadêmicos da faculdade FLF. Estamos aqui com um convidado ilustre, o Ricardo Muratori. Muratori. E vamos falar um pouco aqui sobre a história de vida dele e suas conquistas. Sobre quem é. Ricardo Muratori é arquiteto formado pela UFC em 84, com passagem pela atividade docente como professor substituto e convidado na mesma universidade, com participação e premiação em vários concursos como Beira Mar de Fortaleza, Mercado do Sobral, Requalificação do Centro de Fortaleza, dentre outros. Prazer, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu. Eu queria agradecer inicialmente o convite da faculdade e é sempre um prazer renovado e muito estimulante conversar com os estudantes e com a comunidade universitária de uma forma geral. O prazer é nosso. Ricardo, meu nome é Átila Balbino, e eu já queria saber mais. O Samuel fez uma breve apresentação sua, mas eu queria saber de você. Quem é Ricardo Muratori? Eu vim aqui para saber. Para saber. Eu espero que a gente saia daqui com uma visão um pouco mais clara para mim mesmo, né? Mas, assim, eu sou um arquiteto eminentemente prático, né? Eu não tenho uma formação acadêmica. Depois que eu terminei a minha graduação, eu nunca mais entrei numa sala de aula, a não ser como professor, num momento de loucura, assim. Mas eu nunca fiz um mestrado, um doutorado e tal. E isso não é um conselho, é mais uma confissão de culpa. Eu acho que a educação tem que ser continuada e tal. Mas na minha época as coisas eram um pouco diferentes, né? Então, como era uma profissão muito voltada para o exercício prático, poucos arquitetos se dedicavam à pós-graduação, a mestrados e doutorados, né? Mesmo entre os meus professores, era muito raro ter um professor com esse tipo de qualificação. Depois isso, graças a Deus, mudou completamente, né? E hoje o nível de qualificação exigido para o exercício profissional, mesmo que ele não seja acadêmico, é muito grande. Muito grande mesmo. Então, eu sou basicamente, voltando à sua pergunta, um arquiteto velho. Eu andei pesquisando um pouco sobre você, né? E eu li uma matéria sua, que era sobre arquitetura tem futuro. Sim. E lá você fala sobre o Jetson. Quem não conhece o Jetson, são um desenho animado muito antigo, né? Sim. Eu ainda assisti um pouco. E é onde você fala sobre os prédios, né? Os prédios flutuantes e tal. Sim. E o que você fala mais em relação a isso? Qual foi a sua maior inspiração, né? Os Jetsons? Pois é uma memória antiga que eu tenho, assim, de olhar para aquele desenho com muita sedução, né? E o que me atraía era exatamente a questão vamos dizer assim, do desafio que aqueles prédios tinham em relação à gravidade, vamos dizer assim. A gravidade é uma lei irrevogável, infelizmente, né? Até hoje. Alguns arquitetos foram muito bem sucedidos em driblar, mascarar com muita competência a gravidade, como é o caso do nosso Oscar, né? O Oscar Niemeyer foi mestre nisso. Mas foi aquilo que me levou para, penso eu, né? A memória é uma coisa muito fugidia, assim, nem sempre a memória é honesta com a gente mesma. A memória às vezes é criativa, né? Mas eu gosto de pensar que os Jetsons foram de alguma forma definidores assim na minha escolha. E eu acho que a gente como arquiteto é uma profissão eminentemente pop. Você tem que ter muitas informações, assim, às vezes meio mundanas, histórias em quadrinho, séries, filmes, ficção científica, etc. Eu acho que isso deve povoar o nosso inconsciente de uma forma muito receptiva. A gente precisa lidar com isso, né? Porque somos uma atividade assim de generalistas, assim. A gente tem que saber um pouco de muitas coisas, né? E não algo com muita profundidade. Então tem aquela frase de que você se especializar é saber cada vez mais sobre cada vez menos, até saber tudo sobre nada.
Caraca. Então, eu fujo um pouco desse paradigma. Assim, eu gosto de saber um pouco de muitas coisas. Sim. E esse símbolo dos Jetsons, para mim, o que ele representa é o meu link, o meu vínculo com o fantástico, assim, que eu acho que está presente na minha maneira de criar e raciocinar sobre arquitetura. Embora o meu trabalho seja um trabalho relativamente comportado, mas a minha cabeça não é. Pronto. Você falou um ponto importante sobre a criatividade. Muitos alunos e acadêmicos, durante os trabalhos, a gente consegue tirar ideias assim do nada. Tipo, eu, quando fui dormir, eu estava pensando em um projeto para terminar. Muitos devem saber qual é. Mas, do nada, eu tirei uma ideia e comecei a rabiscar. Você já teve muitas ideias assim parecidas, relacionadas tanto ao seu processo criativo como inspiração à família do futuro, para algum projeto seu? Esses conceitos de, por exemplo, inspiração, de tirar do nada, na verdade, não é bem assim. Né? Do nada só vem nada. É verdade. Quando você diz que teve uma inspiração ou que de repente pintou uma ideia, etc. e tal, na verdade, o que você está fazendo naquele momento é uma síntese de informações que precederam aquele momento, que são muito variadas, né? Os lugares que você viu, as pessoas que você conheceu, os livros que você leu, as músicas que você ouviu. Então, essa ideia que vem do nada, na realidade, vem de tudo. E ela é aparentemente confundida com uma coisa de inspiração divina, como se tivesse descido uma luz ali na sua mente naquele momento. Isso é falso. Mas não é falso de que é muito difícil você mapear de onde veio. Você depois contar a história da criação daquilo. Normalmente elas são imprecisas, porque a criação é um ato impreciso e que tem a ver com o seu histórico e com a sua biografia intelectual. Por isso que é tão importante você cuidar bem da sua biografia intelectual. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas de erudição, não é que você tenha que ter gostos refinados ou sofisticados, mas é que você tem que ter gostos diferenciados. Né? Você tem que querer entender e compreender e se deixar tomar por muitas coisas diferentes. Né? Por isso que na hora da criação, dá essa falsa ilusão da inspiração, que veio do nada, e não é verdade. Agora, se você só absorve um tipo de coisa, um tipo de literatura, um tipo de música, a sua arquitetura vai ser isso. Né? Ela não vai ser diversa, nem múltipla. Ela vai ser o resultado disso. Monótono, né? Tem algo até que eu gosto muito de frisar, que é a respeito da curiosidade. Eu gosto de curiar bastante tudo, por assim dizer. Qualquer coisa que me chama a atenção, mesmo eu andando por aí, correndo, eu gosto muito de correr. Eu corro por aí e olho cada detalhe de uma casa, de uma praça, de uma rua, do movimento do local, e me vem diversas inspirações. Ocorre com você também, dos seus próprios hábitos levarem ao seu processo de criatividade? Sem dúvida que essa questão da curiosidade, de você estar atento, vamos dizer assim, a principal matéria-prima do nosso trabalho, né? Quanto mais insights você absorver, mais eles vão se transformar em projeto em algum momento. Então, isso é um grande privilégio nosso, porque você está sempre exercitando a profissão, independente do que você está fazendo. É diferente de você ser um cirurgião vascular. Então, quando você não está fazendo uma cirurgia vascular e termina a cirurgia vascular, você vai jogar vôlei, vai assistir. Seu trabalho acabou ali. O seu trabalho acabou. E nada do que você faça depois daquilo reverterá em relação à qualidade do seu trabalho. Não é o nosso caso. Tudo que a gente faz se transforma em projeto. Né? Então, se você sai correndo e olhando para as coisas e absorvendo,
aquela matéria-prima vai se transformar em projeto de alguma forma e em algum momento. Porque a matéria-prima da arquitetura, por mais piegas que possa parecer a frase, é a vida, né? É verdade. A vida é a matéria-prima da arquitetura. É a vida que a gente absorve, que a gente transforma em desenho e em projeto. Então é muito importante isso. E eu acho que a universidade tem um único grande papel a desempenhar, fora tantas outras coisas e ferramentas que ela tem que nos fornecer. Mas ela tem que te ensinar a ver um mundo de um jeito diferente Sim. do que você via até Exatamente. decidir ser arquiteto, né? Acho que essa é a função primordial da universidade. Te ensinar a ver de um jeito que você não conhecia. Ricardo, algo que é muito importante, né, que é essencial pro arquiteto, é ele estar sempre viajando, né? Porque as viagens, para quem não sabe, o arquiteto ele tem que estar sempre viajando para você ir adquirindo culturas, né? Então, a questão do incentivo da faculdade, né, da instituição, sem dúvidas, é primordial, né? Aqui na nossa faculdade, na FLF, a gente sempre costuma, no semestre a gente faz viagens regionais, a gente viaja até mesmo aqui na cidade, né? Na sua graduação, quando você estava se formando, você teve muita questão da viagem? Tinha. Na época, as viagens normalmente eram viagens de disciplinas ligadas ao patrimônio. Sim. Onde a gente fazia levantamentos das edificações antigas e tal, e desenhava aquilo, né? Na época, a gente gostava muito de fazer isso, porque tinha muita farra, namorava muito também nessas viagens, então era ótimo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele conferia uma certa materialidade assim, à arquitetura, de você entender que qualquer traço que você desse, aquilo era aço, madeira, Sim. terra, cimento. Gostar de tocar, né? Gostar de tocar, Todo né? arquiteto gosta. Os arquitetos, assim, você senta aqui numa mesa como essa, Já passa a mão. pega a mão aqui, saber como é embaixo. Mas se pudesse até mordia. Isso, Tio cheiro. Os arquitetos, por exemplo, batem muito o carro, né? Porque andam olhando assim para as coisas. Exatamente. Quando estão dirigindo, são muito desatentos. Então, essas viagens eram importantes, eu acho, são fundamentais. Mas, assim, importante também são as viagens que você faz sem sair do lugar também, né? Você se permitir viajar, assim, psiquicamente. Nossa. Tirar os pés do chão um pouco. Assim, o delírio é uma fase importante do projeto. Você fala em ler livros ou algo de só pensamento? Não, ler livros de qualquer coisa. Uhum. Eu acho que você pode até ler muito pouco sobre arquitetura. Eu Sim. particularmente, não gosto de ler sobre arquitetura. Mas eu tenho consciência de que tudo que eu leio é arquitetura. Então, se eu leio um romance russo, se eu leio uma história em quadrinho, se eu leio o manual de instrução do ar-condicionado, aquilo tudo em determinado momento vai se transformar em arquitetura, desde que eu leia com esse espírito, né? Então, quando eu falo em saber ver, inaugurar uma maneira nova de ver, inclui inaugurar uma maneira nova de ler e de ouvir, né? De ver as pessoas e de falar, né? Essa linguagem nova, o desenho, né? Isso tudo te transforma. Acho que dentre os cursos de qualquer prática profissional, de qualquer universidade, um dos mais transformadores é a arquitetura. Você dificilmente sai da forma que entrou. Né? Então, você sai um sujeito transformado. Às vezes, isso tem um preço. Né? A família começa a te achar um cara esquisito, né? Você já não interage muito bem nos aniversários da tia e tal, que virou um cara estranho. Mas é porque você é uma antena. Você está sempre ligado e absorvendo tudo e todos, e todas as luzes e todos os sons. E é isso que te transforma num arquiteto. E sobre esse tópico de ver a arquitetura se tornar algo além do que você possa imaginar. Muitos entram na faculdade, mas não tem muita ideia por onde seguir.
E eu vi que no seu histórico você tem muito sobre concursos que Sim. você participou. Como você pode explicar para a gente do que esses concursos que você praticou pode aplicar para a gente como estudantes agora do curso de arquitetura? Eu acho que a participação em concursos é uma atividade fundamental de um escritório para um arquiteto. Eu acho muito importante. Porque os concursos, normalmente, eles fogem muito da rotina tradicional do escritório. São temas mais complexos, né? Mais simbólicos, mais representativos, em que você nem interage diretamente com o cliente, que às vezes não é difícil. Você interage com um edital, onde estão colocadas as condicionantes daquele concurso. E como você não tem amarras do ponto de vista da clientela, você está muito mais livre para praticar uma arquitetura de mais profundidade. Eu não digo nem de mais qualidade, mas de mais profundidade. Então, dificilmente você sai de um concurso sem ganhar nada. Muito facilmente você não ganha nada, nenhuma premiação. Mas o processo, não? Mas o processo é fundamental. E coisas que você amadureceu durante aquele período do concurso, né? Em que estava pensando sobre aquilo, reaparecem sob determinadas circunstâncias num projeto que será efetivamente construído, né? Então, do meu ponto de vista, na minha história pessoal, os concursos desempenharam um grande papel. Porque teve uma época em Fortaleza que eu ganhei vários concursos assim próximos, encadeados. E isso me rendeu um grau de exposição que eu dificilmente teria conseguido fazer por outros meios, né? As mídias são mais complicadas, eram mais caras e tal. Mas quando eu venci um concurso desse, além dessas vantagens que eu falei, tinha a vantagem objetiva de eu ganhar uma mídia gratuita e aparecer no jornal. Marketing, né? Gratuito. Um marketing gratuito, que é importante em qualquer profissão, não só na nossa. Então, os concursos me renderam isso. E ainda hoje eu faço concurso. Olha, né? Sim. Claro que a grande maioria dos concursos que você faz, você não é premiado, né? Você não ganha nada, mas ganha tudo, como eu falei anteriormente, né? Coisas que eu amadureço enquanto reflito sobre um projeto de concurso, elas invariavelmente reaparecem no meu trabalho em algum momento. Então, é uma prática que eu acho saudabilíssima e sugiro e aconselho veementemente. Show. Eu queria falar, né? Como o Samuel citou os concursos, nesse momento a Globo está colocando o máximo de ibope possível para tentar barrar o nosso podcast, porque eu vou falar agora do assunto que eu estava esperando muito para a gente comentar, que é sobre o mercado do peixe. Certo. Eu tive o prazer, né? Ano passado eu estava em Fortaleza, tive o prazer de passar por lá. É simplesmente muito lindo, mas teve uma polêmica em si, que foi a questão da prefeitura ela ter, meio que mesmo sem diálogo, ela fazer algumas alterações no projeto, né? Isso. Para os estudantes, todo mundo sabe que o projeto ele é muito importante, é como se fosse um filho, né? Exatamente. Que você vai criando, vai pensando em tudo. E Vai cuidando. ter toda uma alteração sem concebimento, né, do criador é muito complicado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação. Tá. Essa questão que você aludiu da paternidade do projeto, né? Isso é um fenômeno mais ou menos global e comum, né? No caso do mercado dos peixes, eu não me opunha a que o projeto sofresse modificações. Eu acho que ao longo da vida um projeto experimenta modificações. Vai mudando. Né? Eu só me ressenti do fato de não ser consultado, eu e meus colegas, porque aquele projeto pertence ao projeto da Beira-Mar como um todo, ele é uma das partes do projeto. A revitalização, né? Da revitalização. E eu tive 2 parceiros, né, que é o Esdras Santos, que na época trabalhava comigo, e o Fausto Nilo, que todo mundo conhece além da arquitetura pela música e tal. Então, no caso do mercado, mais ou menos eu tinha ficado um pouco responsável por aquela parte. Então, não custava nada ter me consultado. Eu não seria refratário
a ponto de, até porque não posso, não sou dono Sim. do prédio, eu não seria refratário a ponto de dizer, não vamos fazer isso. Mas eu faria de uma maneira que guardasse uma certa relação com o desenho inicial. E não você acrescentar uma série de plugs ao projeto original que não tem nenhuma relação. Que não conversa, né? Nenhuma conversa com o desenho que foi feito, né? O projeto todo da Beira-Mar sofreu isso com bastante violência. Assim. Tanto que num determinado momento a gente saiu do projeto. Mas vocês foram premiados, né? Houve um concurso 2018, acho que em foi. 2011. 2011? Concurso, foi. Mas a premiação foi 2018. Não, foi em 2011. Foi 2011 também. Foi. Uhum. Só que o projeto demorou muito a ser construído. E quando ele foi construído, a prefeitura começou a fazer uma série de alterações. O mercado foi construído em 2018. Talvez seja isso que você está se referindo. Mas essa fase agora, que terminou há pouco tempo, foi feita agora, recentemente. E a gente meio que se retirou da obra e tivemos umas divergências com a prefeitura e tal. Então, o projeto que está lá tem algumas coisas que permaneceram boas, assim, que, vamos dizer assim, funcionaram bem, e outras alterações que a gente considerou que não foram boas e que comprometeram um projeto que poderia ser melhor. Mas isso é recorrente, assim, não é uma coisa dessa prefeitura ou daquela outra. Acontece bastante. Acontece com muita frequência, né? Infelizmente. Né? Pelo menos no nosso universo aqui. Eu acho que é até bom comentar sobre isso, né? Você fala da frequência, porque a gente, como estudante, a gente tem aquele pensamento muito imaturo de achar que a gente vai sair da graduação e partir para o mercado de trabalho e construir tudo daquele jeito que a gente pensou, sem nem citar mesmo os clientes, né? A gente sabe que o cliente, ele não é uma criança que você fala e ele obedece. Ele vai também dar, né, o seu ponto de partida, né? E também isso não é uma coisa terrível, sabe? Assim, os problemas que você vai enfrentar com circunstâncias do projeto profissional, todo problema que é colocado, ou todo obstáculo que é colocado para você em relação à sua ideia original, Sim. É também oportunidade de você trilhar um outro caminho, buscar uma outra solução, e desde que que nós estejamos falando a um nível de racionalidade, né? Uhum. Então, se o cara vier com uma ideia muito louca, aí fica difícil, né? Durante a minha carreira toda, ano que vem eu vou fazer 40 anos de atividade profissional. Festão. Bastante. Muito. Na minha carreira toda, eu só recusei 2 trabalhos, porque aí também o cara exagerou. Teve uma moça que chegou no escritório e ela disse que queria uma casa igual a do sítio do Pica-Pau Amarelo. E a outra disse que queria uma casa igual a daquele filme O Vento Levou, que é um filme dos anos 40, né? Essas 2 realmente eu encaminhei para um colega e não fiz. Não, essa daqui eu repasso. Repasse. Até porque, como eu disse para ela, olha, eu não posso te ajudar porque eu não vi esse filme e nem assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, não tenho as informações que você vai precisar. Então, a gente vê de tudo por aí, né? Vê. Mas é divertido também, né? E quando um cliente pega a tua ideia original, que você acha genial e está satisfeito com ela e tal, e interpõe uma solicitação que parece destruir tudo aquilo também é um motivo e um pretexto de trilhar um outro caminho, de melhorar e tal. Isso não é uma tortura, não. É tudo questão de amadurecimento, né? Exato. Ponto de vista. Eu já tive oportunidades de fazer projetos e desenhos e o cliente veio destruiu a minha ideia e me obrigou a ir em outro caminho, e no final eu achei que ele tinha razão. E você ainda gostou do projeto? Ainda gostei do que projeto. bom. Caraca. Pronto. Eu queria falar a respeito do mercado de peixes ainda. Certo. Porque, pela visão do conceito, foi necessário apenas ver o conceito ou apenas pensar nas estruturas? Porque muita gente tem aquela rixa com o engenheiro, né?
que o arquiteto faz uma coisa, ele vai lá e coloca um pilar. Mas no seu caso, foi assim? Você fez o seu conceito, projetou, mas teve que fazer alguma mudança a respeito de alguma estrutura? No caso do mercado dos peixes, Foi no piso, né? Hã? Foi no piso? Não, a estrutura metálica que Pela tem parte de cima, né? coberta, ela é exatamente a que a gente desenhou. Ó, A gente teve a sorte de ter um calculista extraordinário, que é o Calixto, que trabalha com estrutura metálica e vidro também, faz estruturas de vidro que são fantásticas. E a única coisa que ele acrescentou foi uns tirantes metálicos para contraventar a estrutura, evitar dela balançar. Mas o desenho saiu direto do projeto para a execução da forma como estava desenhado, né? Aquelas tesouras metálicas que tem, São lindas, né? elas foram os desenhos que eu fiz no projeto foram levados direto por um plotter de corte que cortou a lâmina de aço segundo o desenho que a gente tinha feito. Caralho, legal. Né? Isso não quer dizer que a gente tinha um conhecimento extraordinário sobre estrutura, não temos. Mas a gente tem um sentimento da estrutura. E o calculista respeitou integralmente o desenho que a gente tinha feito. Coisa boa. E como ela tem uma curva, cada tesoura daquela é diferente da outra. Então ela foi cortada num plotter de um corte de chapa, direto do DWG para a máquina. Legal. Então não tive muito esse problema. A diferença mais foi no piso, né? Que eu dei uma olhada, que eles queriam colocar o intertravado, né? Vocês tinham colocado outra coisa. Não, assim, só se for uma coisa recente. Acho que foi recente. Na época não teve esse tipo de problema, não. Não, né? Não. Ele foi feito, quando ele foi inaugurado, ele era exatamente o que a gente tinha desenhado. Se o projeto era ruim, a culpa é minha. Mas tava ótimo. Show. Outra pergunta também, só que relacionada a Sobral. Sim, O mercado. sim. Como você pode falar um pouco assim sobre como é que está sendo a produção, para a gente entender, como um estudante de arquiteto, como é o processo, né? Como é que você está tendo esse trabalho de produzir. Tu diz o mercado de trabalho. Não, o mercado de O Sobral. mercado de Sobral. Isso. É um projeto pelo qual eu tenho um carinho assim enorme, né? Embora ele esteja muito, não sei como é que está agora, mas a última foto que eu vi, eles tinham pintado um pilar de cada cor. Eu só faltei morrer. Mas é isso. Mas é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho, não especificamente pela qualidade do projeto, mas pelo processo. E foi um concurso também. Na época, eu tinha 2 colegas que entraram na equipe comigo, que haviam sido minhas alunas. Uma chamava Patrícia e a outra é a Raquel Carvalho, que é arquiteta aqui. Eu conheço a Raquel. Pronto. Então, Ela me segue no Instagram. aquele projeto é meu, da Raquel e da Patrícia. Uma noite Ai, pessoal. que legal. E na época, elas são muito mais jovens do que eu, né? Tinham sido minhas alunas e tal, e a Raquel estava se mudando para cá, tinha casado e tal, e a gente tinha se juntado para fazer esse projeto, né? E o que eu gosto nele é que ele é o resultado de um problema que foi posto. Ele é a solução mais lógica para aquele problema que foi posto, entende? Então, todas as soluções dali... Como da situação que você falou, né? Exato. Todas as soluções que foram desenhadas e implementadas ali são soluções que foram decorrentes de um problema proposto. Nenhuma delas é gratuita ou meramente plástica ou meramente formal, né? Eu vou falar sobre ele hoje na palestra, logo mais à noite. Aí. Ele partiu das seguintes decisões macro. Assim, era obrigatório haver um pavimento superior. E pavimento superior em mercados é sempre complicado, porque você acaba estabelecendo uma hierarquia comercial entre o que está embaixo e o que está em cima e penalizando quem está em cima.
né? Fica mais longe, né? Que fica mais longe, você acaba não indo lá. Aham. Mas por uma limitação do terreno, tinha que haver um segundo pavimento, que é onde ficariam, não sei se ainda é assim, as tapioqueiras, etc. Ah, sim. Aham. Uhum. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi numa rampa, que na minha cabeça seria a rampa mais linda do planeta, que induziria as pessoas a pegar aquela rampa e ir lá para cima. E o projeto passou muito tempo assim, enquanto estava sendo concebido. E as minhas colegas implicavam com aquela solução, né? Não está bom, está faltando alguma coisa. E eu fui ficando irritado com aquilo, porque eu pensava, essas duas meninas que eu ensinei, agora querem mexer no projeto e tal. E elas tinham absoluta razão. Até que um dia, no final de uma reunião, eu disse assim, mas como é que vocês querem chegar lá em cima? Vocês querem fazer assim um Guggenheim de frutas e verduras? Né? Uma rampa ascendente e tal? Aí a Sara tá bom. Aí elas foram embora, isso foi no final da reunião, e eu fui testar aquela solução de você ter um mercado cujo piso é uma rampa. Então você começa a percorrer, é uma inclinação de 3%, e quando você termina de andar, você está lá em cima, né? Legal. E a outra decisão que foi muito responsável pelo projeto foi de ter transferido a estrutura e os pilares para o centro da edificação e liberado as fachadas da obrigatoriedade de ter uma estrutura para sustentar a coberta. Porque vamos dizer assim, a tipologia tradicional dos mercados é você ter uma cobertura em arco, né, que repousa sobre pilares que estão no início e no fim, e aquilo é muito definidor da volumetria. Uhum. Então, nós levamos os pilares para o centro, em pares, com grandes mãos francesas, e liberamos a fachada da necessidade de se adequar à estrutura, porque a estrutura estava resolvida lá dentro. E aí a fachada pode ser... modificada esteticamente. Exatamente. Ela pode ser burilada e transformada num artesanato formal, que era o que a gente buscava, né? Perfeito. Então, as meninas tinham razão. Show. E eu acho que é por isso. Acabou, né? Eu queria Acho falar que a gente só pode mais encerrar. uma coisa que eu vi, só mais um último assunto, antes da Certo. gente finalizar, que era sobre, você falou dos arquitetos TikTok. Tem uma matéria que você também falou. Eu achei muito interessante o texto, e o final pra mim foi perfeito, que você fala silêncio. Você escreve muito bem, por sinal. E o que você teria para falar, né, pra gente finalizar sobre os arquitetos TikTok? Pois é, essa brincadeira com os arquitetos TikTok foi... É mais uma reflexão assim de velho, né? Porque eu não tenho nada contra, assim, que eu tenho consciência de que as mídias e a maneira de você expor seu trabalho, elas se transformam com o tempo, né? Então, não é que eu queira negar o Instagram ou o TikTok, etc. Eu não farei, né? Porque eu fazendo uma dancinha, eu não acredito que eu vá ganhar nenhum cliente por causa disso, né? Devo perder alguns, inclusive. Mas eu admito que você faça isso, né? Eu só me ressinto um pouco, vamos dizer assim, dos exageros, sabe? Da obrigação. Hoje em dia está de um jeito que você tem que ser mais bonito do que o seu projeto. E isso não é possível. O perfil conta tudo, né? Porque o marketing não é feito só em relação ao seu trabalho. É feito em relação a você também. Você que se vende ali como um produto adicional e contemporâneo e antenado, capaz de gerar uma arquitetura também contemporânea, antenada e conectada, não é? Então, é a respeito disso, né? E desses excessos que têm acontecido na arquitetura contemporânea, principalmente residencial, é muita informação, né? Daí eu ter falado no Você silêncio. Fala até dos né? LEDs também. Parece mais comentei Star Wars. hoje durante o almoço sobre essa coisa dos LEDs, né? Você tem uma volumetria que não tem nenhuma relação com a planta. Se você olhar a planta, você não adivinha como é que aquilo resultou naquela volumetria, porque toda aquela volumetria
é o resultado de uma série de plugs e enxertos de volumes que não dizem respeito ao espaço interno, né? E depois disso você ainda grifa tudo com LED. E à noite vira aquela máquina, aquele junk box ali. Eu acho horrível, mas eu acho horrível, né? As pessoas não acham horrível. E eu não estou aconselhando ninguém a fazer ou deixar de fazer. Eu só acho que a gente não... A arquitetura, ela não é eterna. Assim. As edificações aparecem e desaparecem ao longo do tempo. E ela não deve buscar ser perene ou eterna. Mas ela deve tentar. Sabe? É isso que eu acho que confere uma certa permanência. Assim, a ideia de permanência, para mim, ainda é muito importante. Porque hoje a arquitetura trabalha no sentido de que ela existe, mas daqui a 5, 6 anos ela pode ser desmanchada, feita uma outra coisa, né? E eu ainda sou do tempo que se admiravam as catedrais góticas que tinham Nossa, eu acho muito bonito. Milênios, né? Séculos, etc. Mas a ideia de permanência é uma ideia antiga, né? Eu acho que as coisas podem se transformar em outras, eu não tenho nada contra, não. Mas é uma coisa que eu tenho como ser humano mesmo e como arquiteto, assim, eu não quero me transformar num velhinho antenado, sabe? Sei. Tem que estar sempre conectado com as novidades. Eu tenho um elenco de crenças e eu trabalho com elas, né? E eu não acho que elas devam ser absorvidas e praticadas com ninguém. Mas eu sou fiel a elas, porque eu sou isso. Certo. Eu queria só falar com a produção para descartar a dancinha no final, porque a gente ia fazer uma dancinha no final. Tô brincando, pessoal. Eu aplaudo, mas eu não participarei. Né? É brincadeira, tá? Pronto. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer uma rodada de dicas. Cada um vai prestar sua dica e falar um pouco do que achou do podcast. Vamos começar pelo Átila? Deixa por último. Tá, vamos lá. O que eu gostaria de propor era o podcast ArchiCast. Ele é do Spotify e tem alguns perfis no Instagram, Facebook e tem o e-mail deles também, que você pode conversar. É muito bom, eles têm vários conteúdos, você pode ver desde da história deles em si até os mais complexos conteúdos que você queira saber. Ele já está chegando ao episódio de número 200 e é muito legal assim. Cada um que se interessa por arquitetura ou algo assim devia conhecer. Muito bom. Agora você, Ricardo. Eu descobri recentemente um Instagram chamado Afasia, que é um Instagram que publica simplesmente obras assim de vários locais do mundo. Sim. E tem coisas extraordinárias e tem coisas muito ruins também. Mas eu acho que é sempre bom você ver as coisas ruins e ver as boas, até para saber o que é uma e o que é outra, né? Então, eu fiquei muito impressionado com o caráter diverso desse Instagram, né, que tem esse nome estranho, Afasia, e é internacional, ele tem obras do mundo inteiro. Legal. Né? Então, fica essa dica aí. Show. A minha dica, gente, pro nosso episódio de hoje, eu acho que é muito importante os alunos terem acesso a esse bate-papo, a gente conhecer mais, né, do Ricardo Muratori, que foi muito importante, tá? A sua presença de hoje, queria agradecer também aqui ao Samuel e toda a produção aqui do FL Cash. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente aqui nesse podcast, né, o Ricardo Muratori, ao Samuel, e você aí que está assistindo, muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aí o que você achou, se você tem algumas, né, sugestões, né, para também para os próximos podcasts relacionados à arquitetura. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, até mais. A gente se vê na próxima.